Vou passar já a palavra para o professor Armando, professor Paulo Mota. É o senhor primeiro, né, professor Armando? Sim, então, por favor, fique à vontade. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os dirigentes e técnicos do Ministério da Fazenda aqui presentes. Eu tenho uma imensa satisfação em voltar aqui a este auditório. Eu estou ficando habituado com o auditório. Aqui, junto com o meu colega, o professor Paulo Mota, nosso decano da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, para participar dessa abertura dos trabalhos do terceiro ciclo de planejamento do Ministério da Fazenda. E, trabalhando aqui sobre esse tema, conquista de valores e conhecimentos e habilidades para uma nova liderança. Eu vou me concentrar no entorno maior, me permitam essa linguagem arquitetônica, que está subjacente a esse tema. Isto é, falar um pouco sobre as mudanças, as pressões sobre o Estado, sobre a governança e sobre a gestão pública, e como entendo a repercussão disso sobre a capacidade de gestão nas organizações do setor público. Eu vou projetar esta figura, este mapa aqui, e fazer um comentário inicial. Há cerca de um mês atrás, né, a Lei 4.320, a lei que estabelece as normas de direito financeiro para a elaboração de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, completou 50 anos de março de 1964. Eu acho que quando essas celebrações, né, aliás, esse ano de 2014, há várias outras celebrações redondas, né? Parece que o IPEA está completando 50 anos esse ano, a Fundação Getúlio Vargas está completando 70 anos. Essas celebrações, elas sempre são uma boa oportunidade de se considerar a trajetória e pensar o futuro, né? Quando a gente pensa na Lei 4.320, né, uma questão que ressalta como a lei, né, resistiu, como essa lei cumpriu o papel, né, ou vem cumprindo o papel nesses 50 anos, né, desde o início dos anos 60, né, num cenário de grandes mudanças que ocorreram nesse período, né? E se considerarmos essa trajetória que aí está, vindo dos anos 60, nós observamos que foram marcantes os pontos de inflexão para a gestão pública numa perspectiva mais abrangente do cenário mundial, né? Podemos afirmar que os anos 50 e os anos 60 foram um período de muito vigor teórico sobre o planejamento, né? A ideia central era como assegurar, né, a racionalidade das decisões. Trabalhos muito importantes no final dos anos 50, como o trabalho do Herbert Simon, do Robert Dahl, do Charles Lindblom, que traziam à tona essas ideias. É claro que isso refletia, aquele momento ali, no início dos anos 60, final dos anos 50, refletia os esforços do pós-guerra, né? Alguns países estavam lidando com o tremendo desafio de reconstruir cidades, né, o desafio de redirecionar a infraestrutura industrial, né, do pós-guerra. Os países em desenvolvimento apelavam para a ideia de planejamento como uma alavanca para acelerar o crescimento econômico. E esse era o quadro, né? O planejamento era visto como uma forma de gestão científica, né, vamos dizer assim, diferente da gestão tradicional. Usava técnicas especiais para análise racional e solução de problemas. Enquanto os gestores, de um lado, havia essa separação, enquanto os gestores, de um lado, né, eles lidavam com as tarefas do dia a dia, os planejadores, de outro,
né, estavam primariamente voltados para as decisões prospectivas, decisões não rotineiras. Eu me recordo que surgia ali no início dos anos 60, eu estava iniciando meus estudos sobre administração pública nesse momento, e assisti ao surgimento de um modelo, de uma tentativa de ligação entre planejamento e orçamento nas organizações governamentais, que era o famoso Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento, atendia por uma sigla chamada PPBS, né, que se pode afirmar que, como sistema, aquela parafernália extremamente complexa, se aquilo não sobreviveu, por outro lado, as ideias que estavam associadas com o sistema ainda estão aí hoje, até hoje, como referência. Então, as ideias foram um sucesso, né? E muitas organizações, na atualidade, tentam implementar algumas dessas ideias. O que dava sustentação aos planejadores era uma ampla aceitação de que as tecnologias de decisão, como teoria dos jogos, cibernética, ou lá o que fosse, iriam prover o que eles prometiam, os planejadores, isto é, aconselhamento racional para identificar e trilhar cursos de ação rumo ao futuro. Não obstante este sonho, né, racionalizador, menos de 25 anos após o término da Segunda Guerra, o poder público já lidava com enormes desafios que se sucederam, né, sem trégua, nesses últimos 50 anos. Então, o planejamento de viés puramente racionalizador daquele momento do início dos anos 60, que se dava a partir da ação isolada e solitária dos planejadores, teve que incorporar mais atentamente, como ressaltaram vários autores, entre eles o John Friedman, no célebre trabalho de 1987, tiveram que incorporar a ideia de máxima participação possível, né? Do ponto de vista da teoria de planejamento, o outro trabalho, Amitai Etzioni, foi um marco ainda naqueles anos 60. No nível mais abrangente da ação governamental, nesses 50 anos, que estão no mapinha ali, a formulação e implementação de políticas públicas enfrentou uma tarefa não trivial de lidar com mudanças em curso no mundo contemporâneo, como foi esse movimento de alargamento das relações econômicas ou dos espaços econômicos, mundo afora, da prevalência, por outro lado, do individualismo, né, sobre o bem comum, do envelhecimento da população, ainda bem, porque qualquer outra alternativa não é muito boa, né, ou das próprias tecnologias de informação. Para lá dos efeitos individuais dessas forças atuantes, é preciso considerar os efeitos da concomitância dessas forças para a ação governamental. Por volta do final dos anos 70, né, início dos anos 80, nós assistimos, né, à expansão da liberalização econômica e, a partir dos movimentos das reformas de mercado na China, né, de movimentos bastante pontuais na Inglaterra, nos Estados Unidos, e esse movimento de liberalização econômica, ele, obviamente, ele teve um impacto, promoveu reformas na gestão pública. Não se tratava só de uma simples redução do Estado, downsizing, né, mas mais do que isso, né, o que assistimos foi que a busca de novas formas de desempenhar funções governamentais básicas, né, que eram desenvolvidas no centro do governo, novos arranjos institucionais, né, arranjos institucionais têm muito a ver com as ideias de Douglass North, que tem um trabalho reconhecidíssimo, né, sobre a importância das instituições para o desempenho econômico, né? Mas esses novos arranjos visavam, né, ir ao encontro de expectativas de mercado, né? E daí, né, estamos falando de disciplina fiscal, disponibilidade de crédito, né, e também para responder às pressões da economia globalizada. Então, era preciso rever portos, outras áreas de infraestrutura para promover o crescimento, modificação de sistemas regulatórios para estimular investimentos e assim por diante, como todos aqui nessa sala sabem muito bem. Essas reformas foram
bastante influenciadas por um certo ceticismo, né? E refletiam essas reformas um certo ceticismo com os métodos convencionais da governança democrática. Havia assim, uma convicção, né, prevalecente de que a governança democrática tradicional trazia ou produzia à larga, né, políticas curto-prazistas, instabilidade e atendimento de interesses específicos em detrimento do interesse público maior e assim por diante. Naturalmente que a crise de 2008, uma coisa recente que ainda produz efeitos, fez com que essas novas soluções para a gestão pública começassem a ser postas em causa. Então, isso hoje é bastante objeto de debate, de revisão, de novas ideias, para fazer com que as iniciativas desse institucionalismo, né, que está lá nas origens do trabalho do Douglass North, possa se dar, como o próprio North, né, chamava a atenção, né, era preciso que essas soluções institucionais, as novas soluções institucionais, se fizessem tomando em conta especificidades, né, características culturais, o comportamento social, porque as mesmas soluções poderiam dar certo num contexto, as soluções institucionais não dar certo em outros contextos. Então, a crise de 2008, ela ressaltou isso. Talvez valesse a pena aqui, eu quero aqui ficar repetindo ideias que vocês já estão bastante familiares, mas né, alguns desdobramentos sobre a crise de 2008 já ficam evidentes, né, no âmbito, principalmente no âmbito dos países da OCDE, mas não só, né, podemos falar disso mais amplamente. Então, alguma dessas coisas, que eu vou olhar para aqui, senão vou ficar com o torcicolo já aqui, como eu disse, que se intensificaram os debates sobre a efetividade das reformas baseadas nesses novos arranjos institucionais que se caracterizavam por uma busca de autonomia, de flexibilidade das organizações do setor público, uma certa blindagem das organizações do setor público em relação a essa governança democrática tradicional. Uma outra coisa que deriva da crise com muita clareza é que há ênfase nessa capacidade estratégica do Estado, quer dizer, que, para além da simples provisão de serviços públicos, né? Até a expressão Estado estratégico começa a se disseminar com grande rapidez mundo afora. Novas apostas são explicitadas, como, por exemplo, a questão da integridade, a dimensão ética da governança, a questão da transparência, coisa que aqui, no contexto brasileiro, tem havido uma aposta muito grande, com legislação recente sobre esse assunto, né? Aposta em redes de organizações dentro e fora do governo, sistemas e processos, né, nas áreas de gestão de pessoas, de governo eletrônico, de compras, de auditoria, avaliação de desempenho em relação a produtos que se entreguem, aos resultados desses produtos, isso tudo passou a merecer maior foco. E interessante também foi foi revisitar a ideia de planejamento de longo prazo, que ficou bastante descuidada, né, nesse movimento de liberalização econômica. Então, novamente, se observa uma preocupação com o planejamento de longo prazo, com regras fiscais, com controle de gastos, como já foi ressaltado aqui pelo secretário Caffarelli, né, a ideia de orçamentos de médio prazo, como alguns países já estão partindo para isso com mais intensidade, adoção de critérios para medir o desempenho, comissões fiscais autônomas, coisas nessa linha. Isso são desmembramentos que nós podemos observar com muita clareza a partir dos desmembramentos da crise de 2008. A vitalidade do planejamento num quadro de transformações, falamos aqui em planejamento, me permitam colocar esta figura, quer dizer, a principal função do planejamento e do desenvolvimento de estratégias para garantir o desempenho futuro e o sucesso das nossas organizações do setor público, isso é influenciar a transformação e metas futuras. Né? Por meio de quê? Por meio de autoenvolvimento, né? Trazer as pessoas, por meio da criação do sentido sobre o futuro e conceituar e obter acordo sobre intenções estratégicas e táticas nas organizações. E, obviamente, fazer conectar o planejamento estratégico com outros espaços
das organizações, como o orçamento, como os processos de inovação e a própria entrega de programas e projetos. Então, é isso que nós observamos. O grande desafio, então, ao longo desse período, cobrindo a transição do século XX para o século XXI, tanto do ponto de vista teórico quanto da prática da ação do governo, tem sido desenvolver, né, essa capacidade, né, essa capacidade de entender o sentido de direção das transformações na sociedade e que respostas o governo tem que dar a essas modificações. E que capacidades são necessárias para dar essas respostas e, por último, obviamente, como fazer com que essas capacidades estejam sempre se sustentando e disponíveis. Então, até os anos 70, né, considerando esse ambiente internacional, os debates e as proposições de ações concretas sobre políticas na ação do governo centravam-se muito nas questões substantivas. O desenvolvimento econômico, isso, a saúde, a seguridade social, somente para exemplificar. A gestão pública era geralmente considerada como um processo por meio do qual as políticas eram formuladas, os recursos alocados e as ações implementadas. As dificuldades do desempenho econômico no final dos anos 70 abriu espaço para que se aumentasse a atenção sobre a gestão pública como área de política pública em si mesma, né? Quer dizer, as mudanças nesse sentido tiveram como experiência emblemática, lá ainda o governo de Margaret Thatcher, na Inglaterra, carreando a atenção do governo para problemas referentes a tamanho, cultura, custos e operações da máquina pública. Nessa ótica, prevalece a ideia de que uma política de gestão pública depende, em boa parte, a criação de condições favoráveis à implementação das ações nas áreas substantivas do governo e o alcance dos resultados socialmente desejáveis. Orientar a gestão pública para responder a esses imensos e complexos desafios, como o secretário até ressaltou, que a sociedade enfrenta nesse início do século XXI, é um desafio que se apresenta tanto no nível macro da ação governamental, quanto no nível micro, isto é, das nossas organizações, considerados os seus diferentes formatos e grau de autonomia administrativa e financeira. O papel dos profissionais que sustentam a ação governamental e a prestação dos serviços públicos no nível das organizações, como temos todos aqui testemunhado, tem sofrido influências associadas com as novas modelagens para a gestão pública, que pressupostamente promoveriam um desempenho do setor público em consonância com o papel que lhe cabe na sustentação. Então, nós estamos assistindo, nesses últimos 30 anos, né, o trânsito do que a literatura chama de uma administração pública tradicional para novos conceitos, né, novos conceitos sobre a administração, né, e o estilo de organização, né. Esses conceitos são no sentido de fazer com que é preciso ir além de olhar só para dentro das organizações, mas valorizar o ambiente externo das organizações, né, explorar as interdependências, né, e a complexidade de diferentes ambientes que estamos falando. Essas reformas na gestão pública, elas vêm se consolidando a partir de práticas e de aprendizados, né, e se afastando das ideias originais, mais duras, que no início dos anos 80, ao longo dos anos 80, né, para um reconhecimento, por exemplo, né, de que o conceito de conexão na gestão pública é fundamental, o uso de redes e de maior abertura para parcerias com a sociedade civil e o setor privado da economia, né? Uma orientação voltada para o cidadão, para o eleitor, para o contribuinte, o aperfeiçoamento da qualidade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado dos indivíduos e das organizações e a valorização, como eu disse, do ambiente externo da atuação das nossas organizações. Essas reformas têm, no aumento do grau de accountability pública dos gestores e profissionais, um dos seus principais pilares de sustentação. Quando nós observamos os esforços de reforma de gestão desenvolvidos nas organizações do setor público brasileiro nos anos recentes,
no âmbito dos poderes da República e dos diferentes níveis de governo, dos estados, no município e no governo federal, dois focos se destacam, né? A ênfase no planejamento estratégico e também na revisão de estruturas e processos, como tentativas de conectar os ambientes externo e interno na busca da inovação. Essa ênfase na capacidade de pensar e agir estrategicamente nas organizações do setor público vai ao encontro de uma das mais críticas fragilidades observáveis na administração pública, a forma por meio da qual são estabelecidos os objetivos e metas das organizações. Francis Fukuyama tem um livro, A Construção de Estados, que ele explora bastante essa fragilidade, numa perspectiva mais ampla. Esse conceito de desenvolvimento de estratégias, ele se refere aos esforços de lidar com os desafios com que se defrontam as lideranças das organizações. E um desses desafios é a necessidade de posicionar as nossas organizações de forma a garantir o seu sucesso no futuro. Para isso, são necessárias determinadas atividades para sustentar o desenvolvimento estratégico, como realização de pesquisas, estudos, o compartilhamento do aprendizado, a preparação e a tomada de decisões e a comunicação sobre o que é decidido. Como resultado dessas atividades, incluem-se mudanças no status ou conteúdo de estratégias, mudanças na forma pela qual os participantes nas atividades pensam e se relacionam, e o aumento da capacidade dos líderes em agir em face de futuras ameaças e oportunidades. O papel da liderança, eu não vou me estender sobre isso, o professor Paulo vai trabalhar mais dessa questão, é crítico, seja pela força da argumentação e ação, seja pela capacidade de improviso nos estágios iniciais do processo, seja pelo comando intelectual das questões críticas, seja por assegurar a continuidade do processo, seja para garantir a aceitação do processo e suas conclusões, seja, finalmente, por dar continuidade às decisões estratégicas. O foco na revisão de estruturas e processos nos leva a ressaltar aqui que o teor dos esforços de reforma de gestão se baseiam, né, muito em algo que podemos encontrar na contribuição de um autor importante na literatura sobre gestão, Karl Weick. Ele diz que a função de organizar se dá por meio de processos. Os processos incluem comportamentos individuais que são interconectados entre duas ou mais pessoas. Ele equaliza o significado de comportamentos interconectados com o de estrutura organizacional. Ao definir a organização como a montagem de ações interdependentes em andamento por meio de sequências perceptíveis para gerar resultados perceptíveis, ele oferece duas outras contrastantes definições para clarificar a questão. Primeira, ele falando, organizações são estruturas de mútuas expectativas, atreladas a papéis que definem o que cada um de seus membros devem esperar dos demais e de si mesmos. E segundo, uma organização é uma entidade social identificável, objetivando múltiplos objetivos por meio de atividades coordenadas e relações entre membros e objetos. Tal sistema social é aberto, né? Vários outros autores têm explorado igualmente as relações entre o desenho de estruturas e os esforços dos gestores em constituir suas equipes, com pessoas da própria organização ou trazidas de fora, usando para tal um mix de critérios que privilegiam lealdade, confiança e também capacidade técnica, ainda que, para isso, tenham que se valer de oponentes. Assim, as decisões sobre a definição e redefinição de estruturas frequentemente estão associadas também às pessoas que são recrutadas para compor a equipe de gestão. Caracterizados os desafios de reformas na busca de maior qualidade da gestão pública, né, considerados o nível mais abrangente da ação do governo, as políticas públicas, como também o nível organizacional no qual ocorre a prestação dos serviços públicos, fica razoavelmente evidenciado que as reformas têm que necessariamente conectar esses dois níveis para que tenham sucesso, né? Essas ideias
aqui ressaltadas ilustram dois aspectos fundamentais associados com os esforços contemporâneos de reforma da gestão. Primeiro, as reformas têm a ver com política e com administração, como já chamava a atenção o professor Donald Kettle em seu famoso trabalho do início dos anos 2000. E segundo, os necessários transbordamentos e simbioses entre os níveis macro e micro a que me referi ainda há pouco. E para concluir, eu acho que, pensando nas nossas organizações, muito mais do que apostar em aquisição de talentos especializados em gestão e conhecimento administrativo como algo proprietário, né, o caminho parece ser o de desenvolver o que poderíamos desenvolver uma capacidade coletiva de gestão. É que poderíamos aqui denominar de inteligência, né, me permitam usar aqui essa expressão, de inteligência administrativa institucional sustentada, isto é, que não retrocede ao longo do tempo. E o que está por trás disso? O que é, e com isso eu vou concluir a minha intervenção aqui, de que se trata, né? Nós temos que, talvez, os principais componentes do que aí eu estaria chamando de inteligência administrativa sustentada estão aí, nesse quadrinho à frente de vocês, né? Então, a ideia é que o estímulo às mudanças pode vir de fora, mas as soluções e reformas emergem da experiência e da visão prospectiva de gestores e profissionais que conhecem as organizações. Apostar no autoenvolvimento, a teoria do mesmo barco. Cada um é responsável pelo sucesso do outro nas nossas organizações. Se cada um fizer a sua parte, simplesmente não basta. A separação de meios e fins é algo que deve ser abandonado. O sentido da inovação está exatamente o oposto disso, é não promover essa separação que ela induz a coisas absurdas nas organizações e, mais ainda, dificulta o processo interativo, né? O processo é tão importante quanto o produto. A ideia de planejamento não é fixar metas e objetivos, né, mas o processo de chegar lá. É isso que enriquece, né? A gestão como política organizacional. Isso quer dizer que, como política organizacional, a gestão tem que colocar em congruência a gestão de pessoas, com planejamento orçamentário, com aquisição de bens e serviços, com os sistemas de auditoria e desempenho, com a organização e os métodos de trabalho, né? Reconhecer a diversidade e as interdependências, tanto dentro das organizações como no ambiente mais amplo do setor público. Isso significa adotar formatos diferentes, critérios diferentes, unidade e não uniformidade nas nossas organizações. Boas ideias sobre gestão dependem de criar capital intelectual. Um dos pontos de partida é tentar superar o clima de anti-intelectualismo que muitas vezes impera nas nossas organizações. E, por fim, né, a grande aposta é o hibridismo profissional-gestor, né? Fazer com que as pessoas todas entendam de administração, de gestão das organizações. Isso não pode ficar localizado em algumas poucas cabeças, né? E, para fazer isso, é preciso apostar nesse hibridismo profissional-gestor, né, e fazer com que a gestão possa ser colonizada, e não o contrário, né, os gestores serem colonizados pela gestão das organizações. Muito obrigado.